Os cristãos não são obrigados a guardar o sábado. Os cristãos devem seguir a lei do Cristo, e essa lei não inclui nenhuma ordem de guardar o sábado. Gálatas 6, 2. A lei de guardar o sábado era obrigatória apenas para as pessoas que estavam sujeitas a todas as outras leis que Moisés transmitiu a elas. Deus nunca esperou que outras pessoas guardassem o sábado. Na realidade, depois do sacrifício de Jesus, até mesmo os judeus foram libertos dos 10 mandamentos e de toda a lei de Moisés. Hoje, os cristãos seguem não a lei de Moisés, mas uma lei superior, a lei do amor. Sábado, circuncisão e dízimo não vigoram no Novo Testamento. Vamos observar o que a Bíblia nos tem a dizer sobre essa questão. Segundo a Bíblia, estes mandamentos vigoraram até a morte de Jesus na cruz, mas somente a partir do derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, é que o Espírito Santo passou a ensinar o que seria necessário para os cristãos obedecer. Escreveu o apóstolo Paulo: portanto, lembrai-vos de que vos noutro tempo eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. É o que diz Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 16. Então Jesus, quando morreu na cruz, derrubou a parede que separava os judeus dos gentios. Na sua carne ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então, pela cruz, ali foi reconciliado com Deus, gentios e o povo de Israel. Foi matado ali a inimizade na cruz, na morte de Jesus. Colossenses 2,14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então foi na cruz que Jesus cravou aquilo que era contra nós. Aquele pacto antigo, aquelas leis antigas que foi dado à nação de Israel. Então nós estamos agora em um novo pacto. A Bíblia mostra que depois que Paulo foi escolhido e passou a pregar o evangelho aos gentios, ele recebeu revelação do Senhor, mostrando que a circuncisão, as festas, lua nova, sábados, dízimos e leis sobre o sacerdócio levítico e sobre comidas e bebidas não faziam parte do Novo Testamento. Jesus é o nosso sábado. Jesus, que era judeu sob a lei, observava o sábado assim como a palavra de Deus mandava. Sabia que era lícito fazer coisas excelentes no sábado. Todavia, o Novo Testamento declara que Cristo é o fim da lei, o que resulta em os cristãos estarem livres da lei. Nem Jesus, nem seus discípulos faziam uma distinção entre as leis chamadas morais e cerimoniais. Citavam outras partes da lei, bem como os 10 mandamentos, e consideravam toda a lei de igual obrigação para os que
estavam sob ela. O Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Ele é o sábado de Deus. É o nosso sábado. Nosso repouso é Cristo, e não o sábado semanal. Sendo Cristo o Senhor do sábado, nós repousamos em Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Disse Jesus, conforme Mateus 11, 29. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Hebreus 10, versículo 10. Precisamos ter fé no sacrifício de Jesus, que é a única maneira pela qual o homem pode ser justificado aos olhos de Deus. Pela fé e pela obediência, entramos agora no descanso de Deus. Jesus Cristo é o dia de Deus, conforme João capítulo 11, versículo 9 e 10, que diz: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então Jesus é o nosso dia, nossa luz. Romanos 10,4 diz: Cristo é o fim da lei, para que todo aquele que exercer fé possa ter justiça. A guarda do sábado fazia parte dessa lei. Deus usou a Cristo para pôr fim àquela lei. Alcançar alguém a justiça perante Deus depende da sua fé em Cristo, não da guarda do sábado semanal. Sob inspiração, o apóstolo Paulo diz: portanto, nenhum homem vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou com respeito a uma festividade, ou a observância da lua nova ou de um sábado, pois estas coisas são sombra das coisas vindouras, mas a realidade pertence a Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Essas palavras inspiradas sugerem uma grande mudança nos requisitos de Deus para seus servos. Por que essa mudança? Porque os cristãos estão debaixo de uma nova lei, a lei do Cristo, conforme Gálatas 6, verso 2. O antigo pacto da lei, por meio de Moisés, chegou ao fim quando Jesus, ao morrer, o cumpriu. Romanos 10,4 e Efésios 2,15. Depois da morte de Jesus, seus apóstolos nunca ordenaram guarda do sábado. O sábado não foi incluído como requisito cristão em Atos 15, 28 e 29. Nem mais tarde. O sábado era guardado na lei. Nós estamos na graça e temos que guardar o que foi estabelecido pelo Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém, conforme Atos 15, verso 20, 28 e 29. Para a Igreja de Cristo há um repouso a observar, e esse repouso encontramos no Senhor Jesus. Resta um repouso para o povo de Deus, a vinda do Senhor Jesus, quando iremos descansar. Veja Hebreus capítulo 4, versos 3 a 9 e capítulo 7, verso 12. Mito: é errado reservar um dia toda semana para descanso e adoração a Deus. Fato: a Bíblia deixa a cada cristão decidir isso.